Cara, nome Pedro Henrique, a ideia do PH surgiu a partir do momento dos cursos, né, de sublimação, no início de 2017, justamente porque lá a gente tem o Pedro Henrique e o Paulo Henrique, então surgiu o PH, acabou sendo um personagem. Trabalho com sublimação em pequenos formatos, o dito pequenos formatos, que é esse trabalho de canecas, camisetas localizadas, enfim, desde 2007, né? O meu primeiro contato com a sublimação foi em 2007. Comecinho de 2008, chegou minha primeira prensa, né? Aí a prensa cilíndrica, e o que já me chamou a atenção foi a qualidade da estampa. Até então, eu só tinha referência de estamparia, literalmente, da serigrafia. Questão de trabalhar ali, sempre está no nicho rock and roll, então as nossas camisetas, né, tem aquele toque de serigrafia clássico, e qualquer coisa que eu via estampada, ele tinha serigrafia. E quando eu peguei uma sublimação, o rosto de uma pessoa, foi exatamente isso, que ele não tinha toque, aí foi onde eu já me encantei, né? Então até hoje, eu acho que é isso que move, né? Olhar a qualidade, ver aquilo e achar incrível, né? Não ter toque, ter todas as sombras ali, todos os efeitos e tal. Então a sublimação, ela me encantou desde 2007. Natural de Fortaleza, e mais precisamente no bairro que é tido o maior conjunto habitacional da América Latina, que é o Conjunto Ceará. É uma cidade, né? Ela é chamada como uma cidade porque ela é independente de tudo. Acho que falta, sei lá, só um fórum, alguma coisa assim, mas o resto tem tudo lá. Assim, 2007, eu me casei. O que acontece? Eu trabalhava com som, com música, né? Tinha um estúdio de ensaio de bandas. E meu sogro chegou e disse, olha, ele como militar, e encarar, hoje o que é um capitão, né? Encarar ele e dizer, olha, 15 dias eu tô indo pro Paraná. Então, na cabeça dele ali, eu acredito que já tinha encerrado o nosso relacionamento, né? Eu com a Carol. E aí, eu tava num processo que eu tava vendendo os equipamentos do estúdio, sabe? Eu já comecei com estudo de música desde os 12 anos, né? E com 14 anos eu já tinha meu estúdio. Por oportunidade, por relacionamento, por network e tal. Mas aí quando foi em 2007, a gente, né, teve essa paulada, né? Vamos entre aspas, disse, ou vocês fazem alguma coisa da vida, vai. E aí eu lembro que o meu sogro falou, disse, olha, vamos fazer o seguinte, ela vai pro Paraná, a gente em Fortaleza, ela vai pro Paraná, e ali eu é o Zé Ninguém, de fato, né, como se fala, né, o Zé Ninguém, que não tinha nada, vendendo os equipamentos de som, ou seja, futuro nenhum, né, pra filha dele, e pai nenhum quer algo desse tipo. Eu como pai hoje, né, é complicado, pegar um sem futuro. E ele disse, olha, eu levo, né, a Carol por 6 meses, se você estiver bem aqui, ela volta. E eu na minha cabeça disse, ela vai, ela não volta. Então eu disse, não, vamos fazer o contrário. Ela fica 6 meses, se não der certo, aí ela vai, né? E aí saí lá, o que eu vou fazer da vida, né? Tava com um negócio de som, aí eu disse, vou montar uma lan house. E assim mesmo, instalo. E era o boom das lan house, tipo, já tava naquela onda de não dar mais dinheiro, porque já tava chegando a internet na casa de todo mundo. Mas eu montei uma lan house, né? E aí com o restinho do som que eu tinha, eu montei essa lan house. E aí o que foi, quando ele viu, a Carol também bate o pé, não é? Ela é bem rígida. Quando ela disse, vou ficar, aí o que ele fez para ajudar a gente? Ele alugou um kitnet, lembro, R$300, um absurdo. Nossa, cara, muito caro. E por 6 meses, exatamente 6 meses. E disse, vocês têm 6 meses para tocar para frente ou ela volta. E aí eu chamei minha irmã, né, que na verdade ela, é o que eu costumo falar, ela foi meu arco, né, eu sou a flecha, ela foi o meu arco, foi quem me lançou. E aí com a lan house, a primeira coisa que eu vi que era sem futuro ter impressora com cartucho. Que era muito pequenininho e quando a gente ia fazer, era pouquíssima tinta, vai ali, 8 ml, não sei. E aí eu fui instalar os book, né, instalar o book, adaptado e tal. Aí quando chegou lá, aí foi que eu encontrei a caneca, a bendita, tá, brilhando lá. E foi aí que eu gostei do toque e perguntei na hora, como é feito isso aqui? Ela disse, preciso de uma impressora, preciso de uma prensa térmica que vai envolver essa arte. E eu disse, aí na minha cabeça já veio aquela história, será que é caro isso? Aí fiquei com aquilo, voltei para casa
E aí eu encontrei um colega meu, que ele é programador. E ele disse, cara, isso é incrível, isso vale a pena, vamos entrar junto. Aí me empolguei. E toda vida que a gente ia conversar para falar, ele não respondia mais, entendeu? Ele não se empolgou mais. Então, assim, eu vi que eu estava sozinho na jogada. Mas aí eu fui levando adiante. Aí vem novamente o meu arco, né? A minha irmã, que hoje trabalha comigo, ela que gerencia a PHD. E ela novamente chegou junto e vou comprar essa prensa para ti. Aí pronto, foi na hora que a prensa chegou lá em casa, a Carol chegou na nossa lan house, a Carol não deu nem cabimento. Eu disse, ó, vamos ligar ela aqui. Aí não veio como fazia, não veio com nada. A gente ligou, cara, parece, sabe aquele monstro que vai explodir, aquele calor surgindo. E a nossa primeira caneca bendita deu certo. Aí um gato lá que a gente estampou e ficou lindo e tal. Então começou daí, da lan house, eu conheci a sublimação nessa caneca que estava lá que as impressoras já estavam lá voltando de tanto dar problema com sublimação, porque já entupia demais, né? Era todo aquele acesso. Hoje a gente está, entre aspas, no céu com essas impressoras com book de fábrica, com tinta com fluidez boa na cabeça. Então, assim, eu costumo dizer que eu errei muito no início e teve alguns acertos. Esses acertos foi primordial, né? O erro começou, não é terceirizando a culpa, mas o erro começou na medida que eu tinha aquela prensa que chegou e me disseram, por exemplo, hoje quem trabalha com produtos com sublimação sabe que a gente trata com a resistência. Então a resistência a gente deixa lá, né, ligada e tudo. E na verdade ensinaram pra gente que eu tinha que colocar uma caneca, fazia a caneca, depois desligava a máquina, deixava esfriar para poder fazer a segunda. Então isso demandava um tempo enorme, queimava a resistência com frequência, né? E mais um dos acertos foi exatamente o que eu bato na tecla do nosso treinamento, inicialmente logo, que é o nicho de mercado. Então, como eu sou inserido ali no rock and roll, no metal, eu peguei as minhas 3 primeiras canecas que eu consegui desenvolver, fiz 3 artes de metal e levei para uma loja, no caso a Planet CD, que é em Fortaleza, na Galeria do Rock, e é um cara, o Márcio, é um cara que viaja o mundo todo, é um cara, né, que traz produto do mundo todo, e ele se encantou com as 3 canecas e disse, pode trazer 50. Então, isso já te dá um ânimo e a sublimação te permite isso, né? Tu fazer um trabalho, como a gente faz no treinamento, tu bate uma foto, tu coloca no teu Instagram, no Facebook, e já tem gente dizendo, quanto tu faz e tal, isso dá um ânimo, dizer, pelo menos de um negócio assim, cara, vai dar certo. Então, aí vem, não, aí foi legal, porque assim, legal agora, né? Porque quando tu compra a máquina, ela vinha com 72 canecas. Aí vem aquele cálculo, tu vendeu as 72 canecas, tu já paga a prensa. Eu costumo dizer que eu consegui fazer as 2, as outras 70 não saiu legal. Mas sabe aquele não que você precisa receber? É doloroso. Receber não, literalmente não é fácil. Eu levei 3 canecas para ele, né? As 3, ele, eu quero 50. E aí, a gente tentou fazer as 50 e não desenvolveu, não acertou, ficava falhado. Hoje eu já entendo por que ficaram falhados, né? E não deu certo. E essas canecas vinham de outro estado, né? Então, aquela história de vender a 72 e já pagar a máquina já foi. No momento, eu queria terminar a encomenda. E aí, chegou um rapaz e disse, das impressoras, do canto das impressoras, disse, eu resino as canecas. Pode vir pegar amanhã, tá tudo resinado aqui e tal. E ele fez o trabalho, a gente foi pegar no outro dia e aí veio uma caneca pequena, amarelada, com alça diferente. Pra gente, caneca era caneca, fizemos as estampas, como eram, a gente comprou 100, aí conseguimos fazer as 50 lá e levamos. E aí veio o não. Quando a gente chega lá, ele disse, não foram essas que vocês me apresentaram. Eu não vou querer. E nesse momento, ele disse, olha, eu quero a 50, mas eu quero uma exclusividade. Porque tinha toda a galeria do rock pra gente vender, né? Todas as lojas, mas eu quero exclusividade. Pô, tá legal, bacana. Mas ele disse, não quero. Não foi essa que vocês me trouxeram. E aí foi sabe assim, tudo da gente era muito contado, tudo da gente era muito, né? Tinha um apoio da minha irmã justamente porque a gente não tinha condições financeiras, né? De manter um estoque, por exemplo, e tal. Então foi muito doloroso pegar aquelas 50 canecas e voltar para casa, né? Então a Carol, num ato heróico,
saiu na galeria, em loja, e a gente chegou até o final do corredor sem nenhuma caneca. Vendemos todas ali. Não foi para ele, que não quis, né? Saímos super chateados, né? Porque, não quer, eu vou para outro. Só que aí foi o não que me fez crescer, porque o que aconteceu? Essas canecas começaram a descascar. Descascaram todas. Outra, como era resinado de forma, sei lá, em casa, ele criava uma navalha, né? Escorria, e ele criava uma navalha que, tipo, uma lâmina perdia. Então a gente chegava a cortar as pessoas. Tá? Então, desde o início, eu disse assim, não trabalho nunca mais com essas canecas resinadas de forma sem ser industrial. Tá? E aí a gente pegou esse lote de 100 e pronto, passou. Mas foi aí que a gente começou a trabalhar com qualidade, e é tanto que o nosso primeiro slogan, ele era brindando qualidade e seriedade. O estudo da gente, aí a gente já não fala de YouTube nesse momento, a gente já não fala de Google. A minha internet, para você ter uma ideia, era a internet bala que tinha lá. Eu já tinha sucesso já na Lan House, porque eu já queria internet bala e era de 1 mega. A internet bala que a gente tinha era de 1 mega. Então não tinha YouTube para você clicar lá, não conheci nenhum mentores. O nosso estudo foi praticando. E assim, quando a gente errava, dava tela tristeza, como tinha encomenda para shopping, que era 10 canecas, a gente queimava 17, né? Mas aí veio o apoio, né? E quando eu queria jogar a máquina fora, a Carol disse, não, vai dar certo. E quando ela dizia, agora eu jogo, eu disse, não, agora dá certo. Ou seja, esse bate-bola, passando um para o outro, foi com que ela desenvolvesse técnicas, né? Hoje eu ministro o curso, né, de sublimação, porém a Carol, minha esposa, ela tem total capacidade de passar o mesmo conteúdo que eu passo, tá? Porque ela foi comigo toda hora. Então o estudo, se eu disser que teve um estudo externo, eu estaria mentindo. Foi um estudo interno e sacos de canecas. Então, dos acertos, né, o nicho, né? Então, quando a gente, eu acho que foi o momento que a gente decidiu sair da zona de conforto, não ficar ali na época, né, o velho Orkut, né, velho e bom Orkut. E a gente vendia pelo Orkut, mas foi o momento que a gente decidiu vender em shows as canecas. E a gente já tinha galeria ali, né, já disse, a galera gosta, porque o pessoal começou a consumir muito as canecas. Porque o cara tem a camisa rock and roll, o cara tem a bandana, tem a bandeira, né, ter a caneca. Então a gente viu assim, ia rolar um momento, em 2009 já, né, aí ia rolar um momento único até então, que era o show do Iron Maiden em Recife. Mas, será que vende, cara? Mas tudo nosso era muito na conta, muito assim, regrado, não dava pra esbanjar e fazer né? Aí, não sei em qual momento, a gente viu que ia ter o show da Alanis no 7, né? Aí em Fortaleza, e o show do Iron era em Recife. Eu disse, cara, será que a gente não faz umas canequinhas do show da Alanis e vamos lá tentar? E eu sou muito tímido, né? Hoje eu uso a arma de falar, mas é um mecanismo de defesa minha, porque quando eu calo eu fico tímido, enfim. E aí eu fui com a Carol, mas morrendo de vergonha, né? Eu disse, poxa, cara, show da Alanis, o cara metaleiro, sei lá, o cara curte Black Death, né? Essas gritalhadas todas e tá lá no show da Alanis, então tem a velha vergonha, eu sempre fui muito envergonhado. Mas, cara, levamos 10 canecas da Alanis, né? E tinha um nome lá, Eu Fui. E, enfim, tinha um textozinho lá, já fizemos. E vendeu as 10 canecas em 3 minutos, né? Eu digo assim, que não deu tempo nem o Nissin fazer, né? E aí me deu força, né? Eu digo, agora é a Alanis, meu irmão, vamos lá. Porque, poxa, deu certo, né? 10 canecas. Então, assim, se eu fui para um nicho no qual eu não conheço e vendi 10 canecas, então por que não eu vá para um show do Iron Maiden, no qual eu conheço, e estampa as capas mais top, as capas mais clássicas e vendo, né? Então ganhamos força, compramos 3 caixas de canecas, né? E estampamos 80 canecas para ir pro show do Iron em Recife. Mas para esse negócio ser viável, se eu fosse em avião nem pensar, né? Mas se eu fosse de outra forma, de carro ou enfim, comprando passagem mesmo, talvez ficasse inviável. E a gente foi numa excursão, que aí saía mais barato, né? Aí fomos pra excursão lá, em show de Recife. E eu digo que a gente já vai sofrendo bullying ali, né? Era um negócio muito novo, e aí a gente entrava no ônibus, o Pedro Caneca,
Tá bom, vamos lá. E eu com a mala, a gente com a mala gigante assim, cheia de caneca. Chegando lá, eu disse, pô, agora eu vou botar aqui, tá cheio de fã e vamos vender, vamos vender. Só que o primeiro baque foi quando a gente chega no local, que desce com a mala e, sei lá, encontramos uma esquina lá para ficar. O cara disse, olha, se vocês tiverem alguma coisa para vender aí, vão levar tudo, vão tomar. É um órgão lá, não sei como chama, o rapa. E aí eu comecei a observar que o pessoal que trabalhava vendendo água, vendendo refrigerante, andava com o isopor segurando e vendendo assim, porque senão os caras tomavam, então eu fiquei morrendo de medo. Poxa, cara, 80 canecas perdidas, né? Tá, sem assistir show, sem nada. Então assim, Carol foi pra assistir o show, ela tinha ingresso, eu fui pra vender, né? Então a gente pegou uma caneca e deixou em cima da mala, como se fosse um item ali pra gente beber e tal. Aí teve um amigo meu que disse, olha cara, faz assim, me arranja uma caneca dessa e eu já começo a fazer divulgação aqui, bebendo. Eu disse, pô, eu perdi uma, já dei pra ele. Cara, e assim, não vendia, e assim, era um item, né, louça, o pessoal a Carol ia oferecer e tipo, ah, não pode entrar, será que eu vou conseguir entrar com isso? Então não vendeu antecipado. Bom, faltando alguns minutos, a Carol sai do show, né, faltando alguns minutos para terminar, sei lá, 15, 20 minutos, e vem do show e eu lá, com as canecas lá, tristeza só, dentro da mala. Pô, mas quando acabou o show, e aí a gente começou a tirar uma caneca, duas canecas, aí, cara, tipo, vendeu muito rápido, né? Não dá, eu lembro que eu tava com uma bermuda bem frouxa, assim, e não conseguia guardar o dinheiro. E o que acontece? Antes disso, eu tinha passado um susto grande, porque o cara já tinha dito que tinha um rap e tal. Então o cara chegou pra mim e disse, o que você tem aí? Eu disse, poxa, o cara já chegou assim, sabe? Eu disse, não, tem umas canequinhas aqui, né? Mas quantas? Eu disse, pô, lascou, né? Ele disse, umas 30. Aí que canecas são essas? Não, cara, eu vou falar a verdade pra você. As canecas são um item particular, é uma coleção no qual eu tô querendo vender para comprar o ingresso do show, que eu sou fã do Iron Maiden. Então, pra mim ali já tava perdido, eu já tava achando que ele já ia levar tudo. E aí no final ele disse, vamos fazer uma foto? Eu disse, e pra onde é essa foto? Por que essa foto? Aí ele disse, é pra um jornal aqui, cara, eu vou divulgar você. Eu disse, pô, por que não fala, cara? Que aí eu tinha feito, o próximo final de semana a gente tá no Abril Pro Rock, é Motorhead e tal. Motorhead do finado Leme. E eu tinha, como se diz, né, no popular, enfeitado o pavão para poder vender mais. Mas aí quando saiu, a Carol saiu, a gente vendeu, cara, não dá para contabilizar tempo, que, enfim, nem lembro. Mas foi muito rápido as 80 canecas, inclusive a do Motorhead que a gente tinha levado. E esse momento foi que eu digo que virou, porque eu tinha um nicho rock and roll, a gente vendeu muitas canecas ali, né? E quando a gente voltou para Fortaleza, e tinha grupo não, né? Grupo é hoje. Tinha as comunidades, né? Tinha Iron Maiden Recife, Iron Maiden Brasil. E vocês viram os caras vendendo umas canecas lá e tal. Aí começamos a vender muito pelo Orkut. Aí pra que, sei lá, concretizar essa história toda, um cara, uma pessoa que tava lá, me viu no jornal, entrou em contato com a gente e mandou a foto do jornal. E aí com essa foto, é por isso que eu falo hoje, né, do marketing digital, sobre prova social, sobre alguns gatilhos mentais, e essa foto fez a gente vender muito, tá? Então ali a gente passou a ser conhecido, fornecemos canecas para lojas de Teresina, lojas do Maranhão, de Belém, até São Paulo, e começamos a vender canecas. Aí sim, aí saiu um pouquinho também do rock and roll, já começou a vir encomendas em geral, de casamento, aniversário. Lembro de umas encomendas até para ator e atriz da Globo, enfim. Aí sim virou a Brindando personalizados, que depois, quando acabou o Orkut, virou Brindando canecas. Então a gente sempre foi muito forte nas canecas. É um item que no mínimo ele serve ali para colocar caneta, né? Ele serve para porta-pincel. Hoje a gente faz umas brincadeiras, cansei de ser caneca, agora eu sou um porta-pincel, alguma coisa assim. Então é um item muito forte. Eu tinha um medo. Será que tem consumo disso? Ou é só nessa época e tal? Então hoje a gente está em 2018 e a Brindando vende muitas canecas ainda. Então não acaba, cara. Não acaba, né? Então a virada
foi no show do Iron Maiden, 2009, e foi justamente com o Orkut. Então, ó, essa questão de passar, ensinar, ser passador, repassador, professor, o título de empreendedor, eu sempre tinha um amigo que falava que eu era empreendedor. E eu não me via, eu não gosto de receber títulos, porque eu não me vejo, não é que eu não gosto do título, é que eu não me vejo. Só que hoje eu posso falar sobre empreendedorismo, né? Então, essa questão nasceu no início de 2000, na verdade, no final de 2016, eu participei de um projeto no qual pediram para passar um conteúdo para uma pessoa. Tá? E é incrível que foi assim, foi desgastante, eu não gostei da forma que foi feita, foi para uma única pessoa, eu levei uma semana passando esse conteúdo, mas não foi legal, não assim, sabe, não ficou bacana aquilo ali. E essa pessoa ficou mandando mensagem para mim uns 6 meses, mais assim, e eu não gostei. Não, 6 meses não, uns 3 meses, eu não gostei. E aí, em uma outra oportunidade, apareceu a gente conversando ali, apareceu a ideia de fazer esse curso de sublimação. E aí eu disse, pô, vamos lá. Eu sou muito tímido, né? Eu sou muito medroso, então, mas é um desafio, né? E a gente fez um curso, primeiramente piloto, né? A gente teve a ideia de fazer um curso piloto. Passamos para fazer, assim, não era expandível, não era aluno convencional, era uma equipe. E quando terminou o dia, foi uma pegada só, os meninos que estavam comigo, né, que até hoje estão comigo, que é o Paulinho, a Maria Araújo, que enfim também estava lá comigo, eles disseram, cara, foi incrível a forma que tu passou. As pessoas gostaram muito, tiveram muita afinidade e conhecimento de fato. Então aquilo, sabe, ganhou força. E eu cheguei em casa muito alegre, né? Muito contente, tipo assim, e comecei a viver aquilo, sabe? Comecei a viver. Aí foi quando eu fui conhecer professores de sublimação. Aí é que eu fui conhecer grupos de sublimação. Porque, pô, desde 2007 batalhando, não era agora que eu tava lá buscando, na minha cabeça, que eu tava buscando conhecimento. Tipo, já aprendi mesmo, mas não é assim, né? A gente sempre tem o que aprender. E aí eu comecei a gostar desse negócio, aí começou a aparecer a primeira turma, tudo muito difícil, aí eu conheci o Paulinho, aí já veio esse lance do marketing digital, por isso que eu gosto do marketing digital, porque ele só carimba o que eu gostava de fazer, como eu fazia no Orkut, que era seguir as pessoas, e as pessoas vinham retornando para conhecer quem foi que passou lá, uma ferramenta incrível. Contar história, depois eu vim ver que é um gatilho muito forte, contar história, então... Eu estou contando uma história aqui, então eu gosto de contar história. No primeiro curso eu contei algumas histórias, contei a história do Iron Maiden, contei a história de relacionamento com o cliente, contei a história de sucesso de canecas na hora, de Vila Galé, enfim. Aí o negócio começou a chegar as mensagens, aí o Paulinho me ajudando nessa questão do marketing, ó, tu precisa, assim, ele não conhece de sublimação, mas ele dizia, tu precisa fazer isso, isso, isso e isso. Tu precisa fazer vídeos assim, e veio o desafio, né? Porque eu não gosto nem de foto, imagina fazer vídeo. Mas, tipo, os primeiros eu era muito robô, porque é difícil ligar uma câmera e falar. Mas ele disse, tem que ser feito. Assim como tu tem que criar um artigo escrito, assim como tu tem que criar postagem de afinidade. Aí é que eu vim entender o que é engajamento, o que é lead, o que é tudo isso, né? Hoje a gente saiu, né, de um ano, hoje a gente está com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses de curso, e saímos de Fortaleza para fazer curso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em palestrar em feiras. Isso é muito gratificante. E a minha ideia foi sempre, poxa, qual é a missão? Existe uma missão. A missão é ajudar alguém. Se eu consigo ajudar alguém, é lógico, o financeiro ele existe, lógico que ele tem que existir, eu não conheço nenhuma atividade que a gente tenha que pagar a conta disso, daquilo outro, sem um financeiro. Então é um financeiro, mas eu não boto ele em primeiro plano. O primeiro plano é ajudar. Por isso que meus treinamentos não é de um dia, é de mais de um dia. É por isso que eu respondo pessoas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou domingo, enfim. Porque alguém está do outro lado com aquelas mesmas dificuldades que eu tive no início. Sabe? E o que hoje para mim é tão óbvio, é o mesmo sentimento, a pessoa está fazendo lá, uso daquele mesmo sentimento que eu tinha quando chegou aquela prensa para mim. Entendeu? Então eu me vejo naquela pele e quando eu mando um conteúdo que para mim hoje é mais fácil e
a pessoa diz, cara, tu me salvou. Olha, você recebeu um feedback tipo desse, eu estava saindo da sublimação até te encontrar, é pesado. Pesado da forma boa. Então hoje, cara, eu consigo entender os meus amigos que são professores e sempre reclamava de salário de professor, né? Aquele professor que reclama do salário de professor, lógico, né? Enfim, vamos entrar nessa questão. Mas eu entendo por que eles continuam. O quanto bom é ser um passador de informação. O quanto bom é alguém que te pegou algum conteúdo teu e desenvolveu, às vezes desenvolve até muito melhor do que você. Né? Eu tenho alunos, né, que eu não gosto de chamar muito de aluno, né, que eu ia assim, essa coisa de hierarquia, mas eu gosto de amigos, falar mais de amigos, de companheirismo. Eu tenho pessoas que desenvolvem um trabalho que eu fico babando, né? Mas partiu de mim, aí é legal demais. Ah, muitas vezes, cara. Muitas vezes. Assim, passando agora 11 anos, eu observo que a Brindano sempre esteve aqui e a gente mudava o foco. Tipo, já vendi receptor de satélite, já tive campo de futebol, isso tudo nessa trajetória. Já vendi coisas pelo Mercado Livre, já fiz vários e a Brindano aqui. E aí, cara, em 2016 é que a gente diz, cara, a Brindano sempre esteve aqui do lado. E a gente aqui apostando nos outros, tirando foco, onde já fui morar em numa região, né, em um outro município, justamente apostando em pessoas. Uma coisa, eu quebrei muita cara com pessoas, mas eu não deixo de apostar nelas, tá? O dinheiro suado já foi arrancado da gente de algumas formas, né? 2014 foi um ano complicadíssimo, assim, a gente pensou em ir para o Paraná, pensamos em ir para o Paraná, disse, ó, vamos jogar a toalha, não dá mais, e já estava com filho, né? E aí sim, tem uma nova vida ali, aí é mais pesado. Mas o que acontece? Em 2014, até pela minha filha mesmo, a gente fez uma camiseta com o nome Clarice 3, que era de 3 anos. Ela foi para a escola com a camiseta que era amarela, que arremetia ali no momento ao Brasil. E ela voltou com pedidos das tias. E pronto, começamos a fazer pedido de 10 camisetas, de 50, de 100 e tal. Vendemos no total mais de 1000 camisetas do Brasil. E deu uma alavancada na gente. E aí, essa alavancada já me fez conquistar um sonho, que foi comprar uma prensa pneumática para trabalhar com grandes formatos, abadá, enfim, e comprar uma plotter. Então ali eu tava na boa mesmo, vou estar dando certo agora sim, abrindo, já tava um faturamento legal. E aí 2015 veio outra pancada. 2015 veio uma alegria, né, que eu fui convocado para o meu serviço, né, para o meu funcionarismo público, no qual eu tinha estudado anteriormente, fazendo canequinha, estudando. E depois que eu entro, pronto, sabe como é a história da vida? Tá de boa, então você tá no funcionarismo público, você tá brindando bem, e aí a gente sofre um baque muito pesado, que foi uma agressão urbana, né? Um assalto, onde eu perdi carro, perdi TV, som e tal. Os caras vieram, fizeram esse rapa, passaram 11 minutos com a gente, ameaçando, atirar, todo aquele terror. E minha filha perguntando o que estava acontecendo, então assim, foi um momento complicado. Com 15 dias eles voltaram, o carro foi recuperado no outro dia, porque eu tinha acabado de comprar um pneu e esse pneu estava com problema, né? Por sorte o pneu estava com problema, ele secou. Eles abandonaram o carro, mas levaram a chave e com 15 dias eles voltaram e levaram o carro novamente. Então nesse momento a gente viu que não poderia mais ficar naquela casa, que estava marcado, né? E aí a gente foi para um condomínio, e esse condomínio supostamente dava mais segurança, mas também não cabia a minha pneumática, não cabia mais a prensa, a gente já estava sem carro, né? O carro não tinha seguro. Então 2015, mais uma vez, foi um momento de se pensar em terminar com a Brindano, né? Aí estava morando no local distante, ninguém ia para aquela periferia lá onde a gente estava morando para comprar produto e tal. Então assim, foi mais um momento, mas assim, teve vários, né? Vários, de dizer assim, vou encerrar. Mas hoje não, valeu a perseverança, né? Tipo assim, a Brindano hoje está muito bem, está empregando pessoas. Hoje a gente tem 3 pessoas lá trabalhando diretamente, indiretamente tem um serviço de motoboy, né? Não é que assim, diretamente, não é que está ligado à empresa, mas a gente está movimentando. E aí vem a PHD agora também com mais 4 pessoas, e agora a gente vai para um local onde todo mundo vai ficar junto, ou seja, quase 10 pessoas ali, entendeu? Isso é legal, isso é bacana. Dentro dos meus acertos e erros,
O que foi o erro? O que é o erro? É não buscar informação de onde você está entrando. A venda, ela acontece, a compra e a venda, ela acontece por emoção, né? A gente compra pela emoção, tenta justificar de alguma forma e às vezes nem consegue. Então eu já comprei, por exemplo, uma máquina que me custou uma grana e tal, não sabia que aquele ambiente que eu estava, ou seja, Fortaleza, era polo calçadista, não atentei para isso e aquela máquina não fazia muito sentido lá. Então tem esses erros. Então assim, para quem está começando, eu sei que o momento de empreender é muito de, eu quero uma renda extra, não aguento mais esse trabalho, mas tem que ter cautela. Eu digo o seguinte, começar buscando conhecimento, assim, de o que é que eu quero fazer, tá? Para quem eu quero fazer e com a missão. Não adianta fazer algo que você não goste. Hoje eu levo os cursos, nosso treinamento vai até noite, não sei porque a gente gosta do que está fazendo. E a outra é ter foco. Mas como é assim ter foco? Eu sempre tive essa dificuldade de, quando alguém falava o que é foco, força, dessas coisas, eu sempre tive dificuldade de colocar isso no meu dia a dia. Então o que é foco? Quer ser bem prático? Vamos falar de sublimação? Ter foco. Por exemplo, uma prensa cilíndrica e uma caneca. Eu vou trabalhar só com canecas. Então tu vai dominar não só a técnica, mas tu vai dominar o teu fornecedor, entendeu? É o que eu digo, adote um vendedor, tu vai conseguir ter um relacionamento com o vendedor em um único substrato. Não quer dizer que um único substrato tu não possa fazer a tua vida em cima dele, que foi as nossas canecas rock and roll. Fizemos a nossa vida. Talvez se eu tivesse continuado só no rock and roll, que é só... Pô, sabe quantas pessoas curtem rock and roll no mundo? Então, talvez eu não precisaria, talvez não, certamente eu não precisaria estar expandindo para outras áreas. Então, no início, eu acredito que buscar conhecimento e ter foco, entendeu? Porque, principalmente quem está na sublimação, não é um investimento pesado. Todos os outros negócios que eu disse que eu tive paralelo, fora a Brindando, eu tive que entrar com 10, 15, fazer empréstimo, entendeu? E o produto personalizado, ele tem um custo baixo. Hoje, se você pegar aí com R$ 1.200, tu faz uma fábrica de canecas personalizadas, uma prensa cilíndrica e uma impressora. Então, um custo totalmente acessível. E o que faz o negócio ser bem sucedido? É foco. É foco, perseverança, lógico. Como várias vezes eu pequei, tentei fechar, mas ele estava lá. E hoje eu acredito que eu não cometo esses vários erros, então posso passar para as pessoas não cometerem os mesmos. E os meus acertos eu também transmito. O que eu acertei eu transmito. E o que eu errei eu transmito, mas para dizer não faça. Com certeza. O curso do PhD, né, eu nunca assisti nenhum curso ainda de sublimação. O único, vamos dizer, algo que eu fiz agora correlacionado a isso, foi uma oportunidade que a Gênesis me deu para fazer um curso de gerenciamento de cores, né? O tão bendito perfil de cor. Muito legal, muito bacana. Mas, no mais, eu tinha que criar esse curso e a única forma que eu vi foi criar em cima da minha experiência. Tá? Não é que eu não goste de história de terceiros, mas eu acho que a história do terceiro permanece com o terceiro. Eu não consigo sentir aquela emoção se eu não falasse do show do Iron Maiden, no qual deu a virada na nossa vida. Quem viveu aquele momento foi a Carol. A gente consegue transmitir. Então, se eu consigo transmitir com as minhas experiências, não tem por que usar a de terceiro. Eu uso também, a gente tem mentores, né? A gente busca no marketing aqui, a gente busca mentores, a gente sinaliza. Só que eu converto para o nosso dia a dia e eu explico o que é um network. Aí eu digo como eu, PH, consegui levantar a PhD com network, como é que eu aciono o gatilho de escassez, como é que eu aciono o gatilho de reciprocidade. Isso porque uma coisa que eu tinha muita dificuldade era assistir uma entrevista ou ler uma revista e buscar aquilo que o cara tá falando para dentro do meu negócio. Eu acho isso... mas quando o cara tá falando aí de foco, que foco? Quando ele tá falando de força, que força? É força aqui, é força... Não tô entendendo, sabe, essas coisas. Então, o que eu faço com as minhas historinhas? Eu sempre digo que tem uma historinha tipo He-Man, sabe? No final tem a moral, né? A gente tem o Café com o PH, a gente botou essa brincadeira. Porque, na verdade, assim, eu tenho que falar do show do Iron Maiden, ótimo. Mas eu tenho que dizer o porquê do show do Iron Maiden.
Então, como é que tu vai fazer na tua vida? Então, só para dar um exemplo dentro do treinamento, eu digo que o show do Iron Maiden foi uma ação de marketing diferenciada. Foi uma ação de marketing no qual, por exemplo, tu pode fazer uma ação de marketing dentro da uma blitz, né? Aquelas blitz de, pô, nada mais justo do que tu trabalha com brindes, fazer uma blitz para entregar brindes. Ação diferenciada. Então eu puxo isso para que o aluno, né, ou seja, quem apostou no PH ou no PhD, consiga de fato colocar em prática e não ficar falando de forma que o cara acha tudo muito legal, mas ele não consiga aplicar no dia a dia. Valeu. Obrigadão mesmo. Valeu.